No final de 2017, a Sony Pictures Television lançou um seriado britânico chamado Electric Dreams, com 10 histórias baseadas nas ficções científicas do escritor moderno Philip Dick. O seu 8º episódio, chamado Autofac, se passa num período em que a humanidade foi praticamente extinta. E aqueles que sobraram se reuniram numa tentativa de reconstruir tudo aquilo que um dia conheceram. No enredo, o maior problema é que, antes da guerra nuclear que destruiu o mundo, já existia tecnologia suficiente para total automação. Assim, a Autofac, que era uma mega corporação controlada por inteligência artificial, funcionava garantindo que as fábricas nunca fechassem. Como bem sabemos, essa não foi a primeira vez que o ser humano buscou a perfeição. Na verdade, no caso do seriado, o desfecho é bastante surpreendente e nos faz refletir até que ponto o ser humano seria capaz de ir em busca do mundo perfeito. A gente nem precisa ir muito longe na criatividade para encontrar algumas loucuras que alimentem histórias chocantes da ficção. No nosso mundo, podemos encontrar material suficiente para deixar até os melhores roteiristas do cinema de terror arrepiados. Um caso não tão distante no tempo, em uma realidade mais próxima à nossa, ali pela Área 51, um suposto projeto, Abigail, teria sido o primeiro projeto da instalação militar norte-americana. Bom, eu sou o Bira e vou te contar melhor essa história. Como foi que um cientista teria decidido realizar uma ousada pesquisa na área mais misteriosa dos Estados Unidos, escolhendo como cobaia a própria filha, Abigail. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar para quem ainda não conhece. A Área 51 foi criada em 1955 pela CIA, bem no auge da Guerra Fria. Ela fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ela ganhou esse nome porque fica no setor 51, da base Nellis, uma enorme instalação oficial da Força Aérea Americana. O lugar foi escolhido por causa do Lago Grun, que tem seu leito seco, plano, comprido, perfeito para uma pista de pouso. Até algum tempo atrás, o governo americano negava a existência da Área 51, até que acabou se vendo forçado a admitir a existência da área. Mesmo assim, o governo americano mantém qualquer outra informação sobre a região, cuidadosamente restrita, afirmando apenas que o objetivo do local é de cunho militar. Tudo o que se sabe, além disso, são informações de segunda mão. E assim, no meio de um monte de relatos, há as mais bizarras histórias que circundam o lugar. Desde experimentos malucos, desenvolvimento de inteligência artificial e o rumor mais acreditado, o aparecimento de extraterrestres. Este último, para muita gente, é a verdadeira finalidade do espaço: lidar com OVNIs e com demais assuntos do gênero. A crença de algumas pessoas nessa ideia é tão forte que muitos chegam a afirmar que os ETs são mantidos presos na Área 51 para serem estudados. Recentemente, em setembro de 2019, um evento no Facebook, criado supostamente de brincadeira, reuniu centenas de milhares de pessoas que confirmaram a participação em uma invasão da área. A maior parte, com certeza, interessada em se divertir com a possibilidade da invasão. E era esse pessoal que preocupava as autoridades. Já imaginou uma entrada forçada de civis numa zona militarizada, sem qualquer autorização ou noção dos devidos riscos? A história cresceu tanto que chegou a ter um posicionamento intimidador por parte do governo, que avisou que iria reprimir,
qualquer tentativa de invasão do local, em razão de questões de segurança nacional. No fim, acabou não dando em nada, mas trouxe o local novamente aos holofotes de muitos questionamentos sobre tal base militar e sua enigmática função. Digamos que a loucura já esteve também dentro dos portões da Área 51, sendo inclusive vista trabalhando por lá. Em meados da década de 1943, um cientista chamado Albert Wester, que trabalhava para o exército americano na base militar secreta da Força Aérea, sua função era promover pesquisas revolucionárias que dessem vantagem para os Estados Unidos. O período era nada menos que a Guerra Fria, e uma competição voraz entre americanos e soviéticos mexeu com os ânimos de todo mundo. Em seu trabalho como cientista, Western tinha uma obsessão: desenvolver um super soldado. Ou seja, um soldado perfeito, infalível. Um verdadeiro super-herói de filme, sem defeitos ou chances de falhar. Basicamente, o cientista temia que toda a circunstância se agravasse e que a guerra deixasse de ser mesmo fria e fosse para vias de fatos. Por conta disso, Western tinha urgência em sua empreitada para garantir a vitória do seu país. Sendo assim, para criar seu experimento, ele então solicitou diversos voluntários. O problema maior era o fato de que a maioria das pessoas não estava disposta a doar o próprio corpo para a realização de experimento de elevado risco e sem qualquer garantia. Algo que seria feito, inclusive, de modo confidencial, dentro da base militar. Um lugar que, vale dizer, que nem mesmo hoje sabe-se muito bem como funciona. Imagine em tempos como aqueles. Logo, ninguém conseguiu se habilitar. Na verdade, ninguém que eles queriam. Afinal, além de toda a insegurança dos experimentos, a pessoa que aceitasse se submeter precisaria ser de confiança do governo, já que era preciso ter certeza de que os resultados da pesquisa não chegariam em mãos erradas e nem escapariam do controle do Estado ou das fronteiras americanas. E claro, era essencial garantir que, bem como os detalhes da ideia ou seu êxito, também seria preciso preservar qualquer possível problema, evitando que vazasse para fontes inimigas, enfraquecendo a reputação dos Estados Unidos e aumentando ainda mais a tensão. Dessa maneira, Western concluiu que a melhor pessoa, e talvez a única, para esse trabalho seria sua própria filha. Foi então que, em 1943, o homem lançou o projeto Abigail, chocantemente batizado com o nome da garota. Não demorou muito para que os colegas do cientista reprovassem a ideia e tentassem convencê-lo a todo custo a interromper o experimento, enquanto ainda estava em tempo. Western amava sua filha, mas também amava a ciência. Porém, ele amava mais o que estava fazendo. O projeto continuou, mesmo com os conselhos e críticas de colegas do cientista. Abigail começou a passar por diversas transformações físicas e psicológicas. Era exposta a ácidos, substância e diversos tipos de procedimentos e intervenções cirúrgicas. Tudo feito de forma simultânea e nenhum preparo prévio, em especial diante do fato de que Abigail era uma adolescente na época. Os primeiros sinais da transformação já mostravam que a menina começaria a perder sua fisionomia humana. Seus dentes cresciam de forma expressiva, ininterrupta. Seus cabelos começaram a cair, bem como os ossos ficaram mais largos, restando na jovem pouquíssima pele e ainda assim com a consistência bastante enrugada. Com o tempo,
Isso se estendeu ainda mais para outras partes do corpo. Seus olhos se destacavam do restante do globo ocular, como se tivessem sido afundados, e ela tinha protuberâncias em diversos membros. Sua voz? Sua voz passou a se parecer com ruído produzido por lobos, porém mais grossos, como os de um urso. Western tentava aplicar sangue e outros compostos de alguns animais no corpo de Abigail, bem como fazia enxertos e trocava órgãos. Além de tudo, o uso indiscriminado e excessivo de hormônios, somado com a exposição frequente e desprotegida de radiação, fizeram com que o corpo da garota crescesse impressionantes 3 metros. Ela havia se tornado uma aberração. Não tinha mais qualquer semelhança com uma criatura humana. Mas sua figura fugia da imagem de qualquer bicho que fosse. Além disso, ela comia quantidades absurdas, assim como necessitava de várias doses de medicamentos diferentes diariamente, especialmente de calmantes, pois seu comportamento passou a ser incontrolável, agressivo e completamente sem percepção ou senso de dor. Ao menos, não tinha como demonstrar nem incômodo e nem coisa alguma. Mesmo assim, Western não desistiu. Ele ainda não tinha tentado tudo que se podia, que sentia capaz, na verdade, de produzir no corpo da filha. Ele ainda achava que, em algum momento, encontraria uma solução que levasse Abigail à perfeição que ele tinha idealizado. Contudo, mesmo em meio à sua fixação em continuar com os experimentos, o cientista tinha um elevado conhecimento da fisiologia humana. Por isso, ele sabia que se parasse naquela altura do campeonato, Abigail morreria. E junto com ela, sua credibilidade diante da ciência e de seu país. Não havia como voltar atrás. Não mais. De acordo com relatos de funcionários, o enorme ser no qual Abigail se transformou precisava ser mantido enjaulado. E assim, não raramente, o cientista era visto junto da jaula, passando horas conversando, e em algumas ocasiões, até mesmo chorando, copiosamente, diante da bizarra criatura. Ao que se conta, Abigail tinha perdido completamente a razão ou a habilidade humana. Sua sobrevivência era como a de um animal selvagem, porém com um instinto sem limites e estando totalmente inconsciente. Durante 2 anos, Western testou tudo o que pôde em sua filha. Na maior parte desse período, porém tentando trazê-la de volta. Sem nenhum sucesso, ele desistiu. Do projeto, de Abigail, de tudo. Western teria se suicidado após deixar uma carta, direcionada aos colegas e à direção da Área 51, onde clamava que tentassem salvá-la, implorando inclusive para que não a matassem. Entretanto, após a morte do cientista, ele foi tido como louco e todo o seu projeto visto como um imenso desperdício de dinheiro. Uma quantia que ainda seria necessário caso se mantivesse qualquer tentativa de tratar Abigail, ou mesmo para mantê-la. Um gasto, porém, que o exército não estava disposto a continuar gastando. Mas atendeu ao pedido de Albert. Não a executaram. Na realidade, fizeram um pouco pior. Deixaram que ela padecesse de fome até morrer. Portanto, logo após a morte do cientista, os funcionários pararam de alimentar a criatura. Na primeira noite, ouviram gritos e uivos de Abigail. Não se sabe ao certo, mas de alguma maneira, a fome instigou uma reação ainda mais violenta,
e ela conseguiu fugir e matar 2 guardas. Ela estava com fome. Para evitar mais mortes, o governo americano teria decidido fechar toda a área em que Abigail se encontrava. Contudo, nada pode ser confirmado. Já são mais de 70 anos desde que o projeto foi finalizado. Dizem por aí que ainda é possível que Abigail esteja viva, já que há relatos de ex-militares alegando terem escutado, por muitos anos, os gritos de desespero, inconfundíveis, vindos do que chamaram de monstro. De acordo com esses testemunhos, os portões de sua jaula continuam fechados e ela nunca teria sido executada. Há outros depoimentos, porém, que já revelam que a execução ocorreu prontamente, após a primeira fuga de Abigail, sendo uma opção feita de modo estratégico para evitar gastos e eliminar as provas do experimento. Na internet, há alguns textos apontando as incongruências em toda a história, afirmando que os elementos são fantasiosos ou que muitas das imagens teriam sido feitas em programas de computador ou extraídas de filmes. Mas rondam pelos calabouços da internet textos que fazem exatamente o contrário e que detalham como o governo americano fabricou provas para justificar os depoimentos vazados de ex-militares sobre o fiasco do projeto. Entre os argumentos, o patrocínio de filmes e séries do gênero, associados aos relatos, bem como a difusão de informações truncadas e confusas. A única coisa que se pode dizer com certeza é que qualquer coisa que envolva a Área 51 segue sendo um imenso ponto de interrogação. O governo americano, desde sempre, atuou de forma eficaz para proteger assuntos de segurança nacional. Há inúmeras questões que são tratadas por diversas entidades federativas, cujos temas e atuações, segundo as próprias autoridades, reconhecem, são secretas, porém muito reais. Muito do que se fala sobre a base militar Área 51 pode ser um desses casos aí. Mas e você? Acredita que tudo isso é mera imaginação? Realmente existiu o Projeto Abigail? E você concorda com experimentos de melhoramento de raças?